Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é pai ou mãe e está notando que seu filho não está crescendo adequadamente ou que está apresentando uma estatura abaixo da média para a idade, esse vídeo é para vocês. Fiquem até o final, terão informações valiosíssimas e importantes que podem mudar o futuro dos filhos de vocês com relação à estatura. Então vem comigo, roda a vinheta e vamos que vamos. Para vocês que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, sou médico do Instituto de Endocrinologia de Toledo, no Paraná, e criador deste canal que tem como missão promover saúde para todas as idades. Aqui eu abordo temas relacionados ao tratamento da obesidade, do diabetes, das doenças da tireoide, do colesterol, do metabolismo ósseo e das mais diversas disfunções metabólicas e hormonais. Doenças que acometem todas as idades. Então eu lhes peço para que se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficarem sabendo dos vídeos que são publicados aqui semanalmente. Para vocês que já acompanham o meu trabalho, agradeço muito pela audiência e por toda a interação. Graças a vocês o canal está crescendo muito. Pessoal, vamos lá então, vamos falar de baixa estatura. O tratamento é com o hormônio do crescimento, então quando e como utilizar, como que é feito o diagnóstico, como que é feito o processo todo investigativo, tá certo? E como se consegue o acesso ao tratamento, tá certo? Inclusive fornecido pelo governo, pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. A baixa estatura, ele é o principal motivo de encaminhamento de uma criança ao endocrinologista, tá ok? Estima-se que 3 a 5% da população pediátrica seja acometida. Ela é definida pelo Ministério da Saúde, é estratificada como estatura baixa, relacionada ao nanismo moderado, quando a criança encontra-se no percentil entre 0,1 e menor que 3, tá ok? E a estatura muito baixa, que seria o nanismo grave, seria a estatura inferior ao percentil 0,1 prevista para a idade e sexo. Como que se estima que uma criança não está crescendo adequadamente? Quando a gente coloca ela no gráfico, que inclusive eu vou deixar o modelo relacionado ao sexo e idade, o gráfico de crescimento, quando ela começa a ficar abaixo da média para a idade, né? Ou haver uma desaceleração da velocidade de crescimento, tá ok? A velocidade de crescimento entre 3 e 12 anos de idade, ou até o início da puberdade, que é considerada normal, ao redor de 5 a 6 centímetros por ano. Assim, na prática, a gente sabe que os pais não vão ficar medindo seus filhos e vendo se estão crescendo 5 a 6 centímetros ao ano. Então, isso cabe ao pediatra fazer nas visitas, né, em consultas de rotina. Porém, a gente também sabe que na prática, a gente acaba levando nossos filhos no pediatra logo assim, no primeiro ano, segundo ano de vida, com aquelas consultas rotineiras, né, que tem que ter toda aquela questão do calendário vacinal, né, do desenvolvimento e crescimento inicial, né, do bebê e da criança, mas que depois, ao longo dos anos, 3, 4, 5, 6 anos, a gente acaba não indo mais com regularidade ao pediatra, né, aliás, que deveria, né, ir. Então acaba levando só quando apresenta alguma doença, algum quadro agudo, e aí sim que procura atendimento médico. O que acaba sendo um problema, né? Porque a criança que tem as visitas regulares, sempre é feito a medição da estatura e do peso, e idealmente deveria sempre se colocar no gráfico, né? De crescimento, de estatura, de peso, de índice de massa corporal e perímetro cefálico, para ver se está tudo dentro da normalidade. Porque a partir do momento que começa a cair, né, ali abaixo da média, já é um indicativo de que alguma coisa não está adequada com relação à saúde da criança. E o tratamento para baixa estatura, pessoal, ele é um tratamento que ele precisa ser diagnosticado com precisão e iniciado na hora e no momento correto. Nós chamamos de janela de oportunidade. Porque acontece muitas vezes dos pais trazerem seus filhos já na fase de adolescência e puberdade, dizendo, pô, meu filho não está crescendo, né? Seja menino ou menina. E aí chega num momento em que o tratamento já não vai ter muita eficácia, tá certo? Porque o tratamento ele tem que ser iniciado antes da puberdade, no caso, né? Então, assim, meninas que já chegam, já tendo tido a primeira menstruação, a menarca, que chegam no consultório com 12 anos e já tiveram a primeira menstruação, quer dizer, a idade óssea já está avançada, então já
perde-se aquela possibilidade de conseguir o hormônio do crescimento, com o tratamento, a gente consiga atingir o alvo genético, tá certo? E para os meninos seria o volume testicular, né? Quando ele entra na puberdade, o menino entra na puberdade, começa a ver o aumento do volume testicular e todas as transformações corporais, né? Com relação às caracteres sexuais secundários, pelos, engrossamento da voz, nas meninas as mamas, né? Os pelos também, e aí já compromete o crescimento. Então, para resumir, pessoal, assim, vamos voltar. Falando da baixa estatura, as duas principais causas são a causa idiopática, ou seja, quando não há uma deficiência, né, hormonal, não há deficiência do hormônio do crescimento, não há uma deficiência de outro hormônio, como, por exemplo, o hormônio da tireoide, que seria uma causa também de não crescer um hipotireoidismo. Não há causas de deficiências nutricionais, todas essas causas têm que ser descartadas, né? Problemas, por exemplo, de uma desabsorção, uma doença celíaca, né? Uma doença gastrointestinal, que também pode acaba interferindo e prejudicando o crescimento. E então, assim, é enquadrado, depois de feito uma ampla avaliação com exames laboratoriais, inclusive com dosagem do GH por testes de estímulo, após a indução por hipoglicemia com insulina, e feitas as dosagens do GH no basal aqui a cada 15 minutos, e quando tem respostas adequadas, a gente caracteriza isso como uma baixa estatura idiopática, ou seja, não há doença nem endocrinológica, nem pediátrica, nem nutricional, tá ok? E mesmo assim, existe a possibilidade do tratamento. E apenas 10% são de causas patológicas, né? Ou seja, realmente uma doença endocrinológica diagnosticada, ou alguma doença óssea que compromete o crescimento, tá ok? Então, assim, a grande maioria, 90% dos casos, você faz a investigação toda e não tem alteração, mas que a causa geralmente é de origem familiar, de origem genética. Então, a gente sempre faz o cálculo do alvo genético para saber qual que é a possibilidade de crescimento da criança, de acordo com a altura do pai e da mãe, né? Se é menino, é uma fórmula que a gente soma a altura do pai e da mãe, divide por 2 e soma 6,5 centímetros, essa é a altura do menino, e se é menina, a gente diminui 6,5 centímetros. E a altura que a gente conseguir chegar de média, existe um desvio padrão ali de mais ou menos 10 centímetros, e assim nós calculamos o alvo genético. Então, claro que a gente instituindo o tratamento com hormônio de crescimento, a criança não vai crescer além do máximo do alvo genético previsto, né? Então, fica dentro das possibilidades genéticas realmente de acordo com a história familiar e a altura dos pais. Então, pessoal, o tratamento é possível, certo? Só que tem que ter sempre um olhar muito clínico. E na prática, então, para os pais, o principal parâmetro por exemplo, se o filho por exemplo, o menor da turma na escola, desde pequeno, ele começa a despontar, assim, a ficar sendo o menor da turma, já é um indicativo de que vocês devem procurar um médico que faça esse tipo de tratamento. E esse é outro desafio também, conseguir encontrar um médico que faça a abordagem, né, e o tratamento da baixa estatura, que a gente sabe que é difícil encontrar. Nem todos os pediatras fazem, aliás, pouquíssimos fazem, e endócrino pediatra é uma especialidade muito difícil também, né, de encontrar, e endocrinologista também, que atendam crianças também, a gente sabe que é muito difícil, tá certo? E aí, às vezes, os pais acabam ficando sem conseguir um suporte para iniciar o tratamento. Outra situação, pessoal, o tratamento com GH, o hormônio do crescimento, ele é extremamente caro. E ele é um tratamento de longa duração. Então, a gente está falando aí de 5 a 7 anos de tratamento. Idealmente, é interessante começar antes da puberdade, então aí por volta dos 10 anos de idade, e tratar até os 15, 16, 17 anos, né, de idade, para conseguir pegar toda a fase de puberdade e o estirão, tá certo? Então, o tratamento ele é diário. O GH ele é uma medicação que é injetável subcutâneo de aplicação diária, toda noite, no caso, antes de dormir, aplica-se na criança, como se fosse uma insulina, tá certo? Porém, você imagina fazer isso ao longo de 5, 6 anos, 7 anos. O custo médio do tratamento fica em torno de R$3.000 ao mês. Então, assim, ele é realmente muito caro. E aí existe a possibilidade de fazer o tratamento, o GH sendo fornecido pelo governo, tá certo? Como componente especializado, ele enquadra-se, né, nos medicamentos de alto custo que o governo, desde que feita toda a investigação, seguido todo o protocolo correto, com todos os exames, a investigação, exames necessários, o governo ele distribui essa medicação gratuitamente, tá
tá certo? Através das farmácias especializadas. Então, pessoal, esse é a grande possibilidade que existe do tratamento, tá certo? E para isso, eu gostaria de dizer para vocês que eu faço esse trabalho, certo? Eu tenho diversos pacientes que eu estou acompanhando, que estão em vigência de tratamento, e isso, inclusive, isso é possível fazer por telemedicina, tá? Então, quando a gente faz todo o processo investigativo, nós pedimos toda a parte de exames laboratoriais, que são exames de sangue, exame parasitológico de fezes, exame de urina, nós pedimos todos os marcadores, né, de GF1 e GFBP3, que são os marcadores de hormônio do crescimento, tá? Hormônios tireoidianos, enfim, todos os marcadores metabólicos e hormonais. Além disso, solicitado o raio-x de idade óssea, além disso é feita a ressonância magnética da hipófise, e todos esses exames e os testes provocativos com a dosagem do GH, tá? Testes de estímulo. Todos esses exames, eles fazem parte de um checklist, tá certo? De documentação e exames necessários para a abertura de processos de medicamentos de componente especializado, tá? Que eu vou deixar o modelo aqui também para vocês verem. Anexo também, existe um termo de esclarecimento e responsabilidade, em que os pais ali também são passar todas as informações para os pais de tudo o que vai acontecer em vigência do tratamento do hormônio do crescimento, que os pais tomem ciência disso e concordem, obviamente, com o tratamento, é uma decisão compartilhada. E além disso, é anexado a LME, que eu também vou deixar o modelo aqui para vocês saberem do que se trata, que na verdade é um laudo de solicitação e avaliação e autorização de medicamentos, tá? De componente especializado. Todos esses documentos compõem os documentos exigidos para que, montando o processo e ao levar para uma farmácia especializada do governo, eles aprovam, né? Tem que ser analisado para daí ser deferido para que passe a ter acesso ao tratamento. E uma vez iniciado o acesso, continua até o término, no caso, de acordo com a condução médica. E o tratamento ele começa com uma dose e vai de acordo com o peso da criança e vai aumentando à medida que a criança vai crescendo e vai ganhando peso. Então é uma dosagem que vai variando, né, mensalmente e anualmente. E o medicamento ele é dispensado sempre para o mês todo, tá certo? Então é bem interessante, é possível ser feito esse acompanhamento. Então para vocês que estão com essa angústia, porque às vezes está vendo que o filho não está crescendo e também não consegue uma orientação correta, acontece muito de procurar médicos profissionais e a primeiro momento fala, não, isso é um atraso constitucional do crescimento da puberdade, depois o teu filho no momento da puberdade vai crescer, só que nem sempre isso acontece, pessoal, e a gente também não pode contar com a sorte. A gente tem que intervir na hora que precisa realmente, de fato, que tem essa oportunidade da intervenção com o tratamento. E o tratamento é seguro e é eficaz. E isso gera uma série de benefícios em termos de autoestima, né? Tanto para os pais, expectativa para os pais, quanto para os filhos, tá certo? De realmente atingir uma estatura média adequada para a idade. Se vocês gostaram do vídeo, do assunto, eu lhes peço muito para que curtam o vídeo, ajudem a compartilhar nas suas redes sociais para as pessoas que você acha que tem interesse no assunto. Isso vai ajudar demais também a divulgar esse nosso trabalho. E para vocês que têm interesse em mais informações, vou deixar aqui ao término o vídeo sobre consultas online, também todas as informações que vocês precisam saber, que isso é possível ser feito, todo esse tratamento através da telemedicina. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, um grande abraço, saúde para todas as idades e até breve.